aí, pessoal, beleza? Então, vamos dar continuidade à aula passada. Quem não viu, entra, compartilha, deixa o seu like, ok? Na aula passada, falamos sobre os verbos auxiliares, do, did e will. Nós falamos sobre esses verbos auxiliares, que quem não sabe, o verbo do, ele tem o significado do verbo fazer, e o verbo did é o significado fiz, é o passado do do. Mas, nesse caso, quando se faz a pergunta, o verbo do não tem tradução, ok? Ele é somente uma regra. Quando você bater o olho, você vai saber que alguém está se referindo a uma pergunta. Está fazendo uma pergunta com do, coloca o do na frente, depois vem os pronomes, a seguir o verbo de ação, ok? O que são os verbos de ação? Verbos de ação o nome já se fala, né? Um verbo que você vai estar fazendo alguma coisa. Do I drink? Aqui mais o verbo. Do, pronome I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Porque, vamos observar aqui, porque o verbo para he, she e it acrescenta o es, o does, simplesmente porque é regra, mas ele vem com o mesmo sentido de auxiliar o verbo a seguir, ok? Ele não tem tradução quando se faz uma pergunta, ele somente quer dizer, somente se refere, poxa, estou fazendo uma pergunta. É esse sentido, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vem o verbo do na frente, se faça uma pergunta no presente, ok? Somente para fazer uma pergunta, não existe tradução para do, does, do, quando se faz uma pergunta. Do I drink? Eu bebo. Do you drink? Você bebe. Do you drink? Do, verbo auxiliar. You, pronome. Drink, verbo de ação. Você está bebendo, ok? No passado, did é, como eu disse, é o verbo que faz o passado do do. Mas nesse caso também, ele não existe uma tradução para ele. Ele só vem para dizer, estou fazendo uma pergunta. Did I drink? Did I drink? Observa que eu fiz com do I drink. Eu bebo. Did I drink? Aqui se torna eu bebi. Como eu disse na aula passada, o did ele transforma todo o verbo do presente simples, se tornando ele para o passado. Toda vez que vê o did, ele se transformou, o verbo do presente simples virou passado. E agora você está falando sobre o passado, não está falando mais do presente, porque o did faz a transformação de qualquer verbo do presente simples para o passado, ok? Will I go? Will I? Will I? Will you? Will he? Will she? Will he? Will we? Will you? Will they? Ok? Esses daqui são o will. Quando se referimos a will, como também disse na aula passada, ele é um futuro bem distante. Quando você quer dizer que você vai fazer algo, mas você não tem intenção de fazer agora, é um futuro bem distante. Aqui, para se fazer uma negativa, muito importante, para se fazer uma negativa usando os verbos auxiliar, ok? Do presente, que é o mesmo verbo do do, o do, nesse caso aqui, para se fazer a negativa com do. I don't, eu não. You don't, você não. A mesma regra aqui para se fazer he, she, it, que é ele, ela e objetos e animais, você acrescenta o esnt. He doesn't. He doesn't. Observa aqui no primeiro presente simples que eu se referia ao do, eu disse que o does somente vai para he, she and it. Aqui, para se fazer a negativa, ele vem do mesmo jeito. Ele vem com es, mostrando o does, mas acrescentando o not. No caso, é uma contradição, ele se torna para doesn't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Ok? Somente para he, she, it doesn't. I don't, you don't, we don't, you don't, they don't, mas para he and she, it, it doesn't. Aqui no passado, muito interessante, eu se referi ao passado aqui em cima, do passado
fazendo uma pergunta com o did. E aqui no do eu disse que se acrescenta o does, mas para o did você não precisa acrescentar o es. Fica uma forma mais fácil, você somente acrescenta o didn't, que é o did mais o not, que se forma juntos didn't, uma contradição para uma pronúncia rápida, didn't, ok? Você não precisa acrescentar o es em nada, somente did para tudo, porque o did ele transforma o verbo do presente simples, como eu disse, para o verbo do passado, ok? I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, you didn't, they didn't. Aqui para se dizer eu não é uma forma de dizer também eu não, só que é usado para won't. Qual a diferença do won't and you don't? É aqui esse para dizer que você não vai fazer algo, entendeu? I won't go to the party. Você não vai para a festa. I won't. You won't. He won't. She won't. It won't. We won't. You won't. They won't. Futuro com won't é wouldn't. I wouldn't, que é acrescentando o não, acrescentando o don't. I wouldn't. You wouldn't. He wouldn't. She wouldn't. It wouldn't. We wouldn't. You wouldn't. They wouldn't. Afirmativos para se afirmar em inglês. Fica a primeira pessoa mais o verbo conjugado, ok? I e afirma. He mais o verbo, acrescentando o S, e o she mais o verbo acrescentando o S, o it acrescentando mais o S. No passado, a mesma coisa para se afirmar. Só que nesse caso aqui do passado, pessoal, vocês têm uma lista de verbos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. O que são verbos regulares e os verbos irregulares? Eu vou tratar eles com vocês na próxima aula, porque o verbo regular e o verbo irregular têm umas diferenças. Tem a diferença que você não pode acrescentar o ed para se transformar no passado, ok? Não precisa usar o didn't, aqui é para você transformar ele para o passado. Por um exemplo, I arrive, que é eu chego. I arrived, que é cheguei, ok? Cheguei. You arrived, que é você chegou. É um verbo transformado para o passado usando o ed. Mas nem todos os verbos você pode colocar o verbo ed, porque são verbos irregulares e tem uma lista enorme deles que, infelizmente, algumas vocês têm que gravar na mente. Mas, pessoal, não se assusta, porque esses verbos são gravados a partir do momento que você já está falando. Você vai obter um nível de inglês já mais avançado e automaticamente entra na sua cabeça esses verbos irregulares. Não se assustem. E a forma mais fácil de você estar aprendendo inglês é a forma aprendendo como uma criança. Coloca todos os dias para você ouvir uma lição em inglês. Coloca todos os dias para você ouvir música em inglês. É muito importante você ouvir músicas no YouTube, colocando com a legenda em inglês e usando também o tradutor para estar traduzindo no início. Não fica viciado no Google Tradutor, que isso pode também prejudicar, porque nem tudo é traduzido ao pé da letra, beleza? Use o tradutor somente para vocês conhecer palavras, conhecer vocabulários e conhecer também as referências dos verbos. O que é as referências dos verbos? Referência dos verbos é aquele verbo que significa uma coisa, mas ele também tem várias possibilidades de significado, ok? Essa é só mais uma aula de hoje. Fiquem todos com Deus, deixe seu comentário e